Meus irmãos, trazer a palavra do Senhor é sempre um desafio. É sempre um desafio grande. Mas é tão bom quando Deus, na misericórdia dEle, confirma as coisas que Ele vem dizendo para a gente. Quando Ele trabalha de um jeito, do jeito dEle, e confirma aquilo que Ele vai nos falando. Tão precioso, tão maravilhoso a gente ver Deus falando exatamente as mesmas coisas, porque é o mesmo Espírito. Amém? Amém. Vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, abrirem ou ligarem suas Bíblias. Nós vamos utilizar 3 passagens na nossa mensagem de hoje. Primeira, vai ser em 1 Pedro, capítulo 4. Lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler um versículo. Versículo 10. Nós temos diversos dedos assim na mão direita, né? Então, quando nós terminarmos essa leitura, você marca com o seu polegar e a gente vai ler outro texto, mas eu quero que o irmão fique com a sua Bíblia marcada nesse texto, de 1 Pedro 4, 10. Mesmo assentados, diz assim a palavra de Deus: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Vamos repetir esse versículo, é um versículo só, todos juntos. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, amém. Marque sua Bíblia, não feche, e agora abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, nós vamos ler 2 versículos, versículo 20 e o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém? Não. Amém? Amém? Amém. Irmão, olhe bem essa palavra no versículo 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem. Queria que o irmão prestasse bem atenção. Durante nossa mensagem de hoje, nós vamos conversar muito sobre essa palavra. Aperfeiçoe. Essa palavra, eu tive curiosidade de pesquisar, e essa palavra é interessante, o radical dela, como ela chegou até nós. Ela tem diversos sentidos: restituir, preparar, examinar, completar, mas talvez um sentido precioso que ela tem na nossa vida. Diz assim: tornar-se no que deve ser. Tornar-se no que deve ser. Lá em 1 Pedro, a gente leu, diz assim, né? Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom. É tempo de nós nos capacitarmos. Nós ouvimos isso do Senhor, e é isso que nós temos feito. Nós temos estudado a respeito disso. Às quartas-feiras, nós temos nos reunido para estudar somente sobre isso, sobre os dons. Cada um conforme o dom que recebeu. Não há uma pessoa que tenha conhecido a Jesus Cristo que não tenha nenhum dom. Não há. Quem diz isso é a palavra de Deus. Cada um conforme o dom que recebeu.
O que Deus quer é que nós sirvamos. O exemplo que o Giovanni trouxe é exatamente isso, sobre isso que nós vamos falar. Como é que Deus faz a obra através de mim e de você, meu irmão? O exemplo da multiplicação dos pães é absolutamente precioso, porque é assim que Deus faz. Eu costumo dizer que nós não somos como, por exemplo, um caminhão-tanque, que Deus encha para que a gente ande por milhares de quilômetros. Não. Deus nos dá o combustível para a gente chegar no local onde a gente precisa chegar. Uma vez chegando lá, Ele nos dá o que precisa para chegar no próximo lugar. A cada pessoa que ia recebendo aquele pão e aquele peixe, Deus dava mais pão e mais peixe para quem levava. O que Deus estava pedindo daquelas pessoas era que eles distribuíssem. Vão e distribui. Não, Senhor, mas só são 5 pães e 2 peixes. Não. São 5 pães e 2 peixes que eu abençoei. Quando Deus separou a gente para estar nesse lugar, Ele não pensou no número, nem quer que a gente pense. Ele está dizendo assim: são só vocês, mas são vocês que eu abençoei neste lugar. Cada um sirva conforme o dom que recebeu, como bons administradores, dispenseiros da graça de Deus. Que coisa difícil é a gente entender a graça de Deus. A graça de Deus é muito difícil de entender. Sabe por quê? Porque esse mundo só vai entender a graça de Deus através de mim e de você. Esse mundo não vai entender a graça de Deus lendo passagens lindíssimas da palavra de Deus. Esse mundo só vai entender sobre a graça de Deus quando eu e você formos fazer o que a gente sabe fazer. Não faz diferença quando o Giovanni ministra o louvor? Não é maravilhoso quando ele ministra o louvor? Não é porque é o Giovanni. É porque Deus abençoou esse homem para isso. Faz diferença quando você vai fazer aquilo que Deus separou você para fazer. Sabe por quê? Porque você só faz até um certo ponto. E Deus vai e aperfeiçoa. É a palavra do versículo 21 de Hebreus 13. Deus não quer a sua perfeição, porque a sua perfeição, a Bíblia diz, que é trapo de imundícia. É assim que a Bíblia fala sobre a nossa perfeição, sobre a nossa santidade. Trapo de imundícia. Sabe o que quer dizer trapo de imundícia? Papel higiênico usado. É isso. Na época não tinha papel higiênico, então o nome era trapo de imundícia. Essa é a minha santidade e a minha perfeição perto de Deus. Deus quer pegar esse pedaço de pó que anda, eu e você, e aperfeiçoar com a santidade dEle, com a perfeição dEle. O que é para Deus transformar 5 pães e 2 peixinhos em 10 mil quilos de alimento? Foi Ele que fez os peixes, foi Ele que fez os pães. O que é para Deus transformar alguém como eu e como você em gente poderosa, revestida da santidade dEle, do poder? O que é? Será que é difícil para Deus? O que precisa? Sabe o que precisa? É a gente levantar a mão e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não sei não, mas eu conheço quem sabe. Eu sei que Deus pode fazer. Ah, pastor, tem uma pessoa ali que precisa ser visitada, tem uma pessoa ali que precisa da sua oração, da minha?
Não. Precisa da sua. Deus quer que a gente sirva, que essa igreja seja conhecida por uma igreja que ama, uma igreja que faz, uma igreja que serve e que não confia no próprio braço, mas confia no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, naquele que capacita, naquele que aperfeiçoa. Aí eu fiquei curioso com essa palavra aperfeiçoa. O irmão está com a sua Bíblia aberta, né? 5 dedos você tem, né? Você só usou 2, tem um, né? Porque o outro está aberto. Vamos abrir em mais um texto para a gente ver essa palavra aí. Abra sua Bíblia em Mateus 4, 21. Não pode desmarcar nenhum dos textos, hein? Quem está com Bíblia eletrônica só fica apertando volta, né? Aham. Mateus 4, 21. Diz assim a palavra de Deus: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Pastor, eu acho que o senhor se enganou do texto. Não, é esse mesmo. Onde é que o irmão acha que tem a palavra aperfeiçoando? A mesma palavrinha que tinha lá em Hebreus 13, a mesma no original, que dizia assim: vos aperfeiçoe, consertando as redes. Olha que coisa preciosa. Eu e você fomos feitos para pescar almas para Deus. Mas a vida tem deixado uns rasgões na nossa vida. Do jeito que a gente é, quando os peixes vêm, a gente até arrasta, a gente até tira eles do meio do caminho, mas às vezes a gente não consegue trazer para Deus, porque a vida já fez uns rasgões enormes na nossa vida. Você já viu uma rede de pescar rasgada? Já viu? Quem já viu, levanta a mão. Oh, bastante gente já viu. Quando eu era bem jovem, eu fazia caça submarina e a gente tratava muito com pescador. Remendar a rede é algo precioso. É um trabalho feito com cuidado. Porque uma rede rasgada não serve para nada. Ela até pega o peixe e arrasta, mas não consegue trazer para dentro do barco. Não consegue trazer para Deus. Eu e você temos em nós as coisas que Deus quer que tenhamos, para que a gente mostre para as pessoas que há Deus nesse mundo. Eu e você já temos, mas o pecado, ele atrapalha. As coisas que já aconteceram na vida, os traumas que a gente já teve, os sofrimentos, tanto problema, né? Aí eles vão marcando, rasgando, deixando a nossa vida de um jeito que não serve mais para trazer as pessoas para Deus. Mas Deus, como diz em Hebreus 13, nos aperfeiçoa para todo o bem. Note que não é o conceito de não tem e tem. É o conceito de repara. Repara. Fecha as feridas. Ah, mas é difícil eu confiar. Eu estava em tal local e as pessoas fizeram isso, e o líder fez aquilo, e as pessoas me machucaram, e eu tentei fazer e ninguém me ajudou, e a sua rede não serve mais para trazer as pessoas. Deus quer que a gente levanta a mão e diz assim: Senhor, eis-me aqui.
Sabe aqueles meus traumas? Sabe aquelas minhas dúvidas? Sabe aquela minha falta de confiança? Sabe tudo aquilo que eu tenho na minha vida? O Senhor conserta para mim? Que eu quero ser uma rede para trazer as pessoas para Ti, Senhor. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Conserta para mim, Senhor. É tempo da gente sair consertado de uma vez por todas. É tempo da gente estar pronto para fazer. Não porque um líder, um homem, uma mulher falou, mas porque Deus falou no seu coração. Não porque uma pessoa disse que é e que vai e que é bonito. Não! Porque você sentiu no seu coração que aquilo que Deus separou você para fazer. Use mais um dedinho seu e abra em Mateus 21:16. Está fácil, está no mesmo livro. Ó. Mateus 21:16. Amém. Ouves o que esses estão dizendo? As pessoas indagaram Jesus. Jesus respondeu: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Sabe onde é que tem a palavra aperfeiçoado? Aperfeiçoar? Do jeito que Deus faz? Perfeito. Essa palavra perfeito aí significa feito por Deus. Perfeito. Deus não quer que eu e você sejamos perfeitos na minha força, na minha capacidade, na minha tenacidade, na minha... porque eu sou, e eu consigo, eu vou vencer. Não. Deus quer aquele que ficou lá atrás na parábola e disse: sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Oh, Senhor, pega meu trapo de imundícia e reveste com a tua santidade, com a tua perfeição, com o teu poder. É assim que Deus quer. Não, mas eu posso comprar bastante pães e bastante peixes. Pode, vá, compre, faça. Mas essa não é a obra de Deus, não. A obra de Deus, Deus faz com os pães e os peixes que Ele abençoa. Você já parou para pensar? A gente está na igreja, a gente vem, a gente ouve, mas quanto tempo faz que você levantou a mão e disse: Senhor, me abençoa para fazer isto, Senhor? Já parou para pensar? Quanto tempo faz da última vez que você dobrou os joelhos e disse: Senhor, me abençoa para isso? Eu de mim não sei fazer, mas me abençoa para isso, Senhor. A gente está aqui. A gente está ouvindo Deus falar. A gente não pode esquecer que funciona assim. Eis-me aqui, Senhor. Me usa. Sabe aquele momento que as criancinhas, a professora está lá na frente, e a professora faz uma pergunta. Todas elas levantam a mão e dizem assim: eu, escolhe eu, professora, escolhe eu. Não é assim que as crianças fazem? É assim que Deus quer que a gente faça. Na hora que o servo de Deus, seja quem for, estiver perguntando: quem faz tal coisa? Quem está disposto a fazer isso? Quem quer fazer aquilo? Quem quer servir a Deus com isso? Deus queria um bando de criancinha levantando a mão e dizendo assim: escolhe eu, Senhor. Oh, Senhor, escolhe eu. Dessa vez sou eu. Da última vez só escolheu ele. Dessa vez escolhe eu. É assim que Deus quer. Que a gente responda as coisas de Deus. E não assim, veja bem, Senhor, é que
agora eu estou estudando para um concurso, é difícil, é um concurso complicado, então o senhor sabe, né? Não, senhor, é porque agora eu estou me preparando, tem uma promoção aí, está chegando a hora, e agora não vai dar, né? Porque se eu sair do trabalho para vir me capacitar, Senhor, aquele meu colega vai pegar a promoção. Então, Senhor, eu vou só pegar essa promoção, depois eu vou te servir. Ou então, não, Senhor, é porque agora eu estou... O senhor sabe como é, né? Eu estou me preparando, eu estou noivo e a gente precisa... Esse momento é muito importante. Então, eu vou casar, depois que eu casar, eu vou e te sirvo. A palavra de Deus tem um trecho que fala exatamente sobre isso. Como Jesus foi duro, né? Teve uma pessoa que chegou para Jesus e disse assim, não, Senhor, mas é que meu pai já está velho e eu preciso... Jesus olhou para ele assim e disse assim, deixa os mortos enterrar os próprios mortos. Ai, Jesus já deu uma resposta dessa para você? Hoje à noite? E se Jesus chegar para mim e para você e dizer assim, isso aí que você está pensando em fazer, isso é trapo de imundícia. Entrega para mim, que você vai ver o que é poder. Entrega nas minhas mãos e você vai ver quantos eu trago através das suas mãos. Sabe esse seu plano aí? Esse é seu. Faz o meu. E vem ver o que acontece. Tem umas respostas que Deus dá. Não é? A gente adora quando Jesus dá aquelas respostas lindas e suaves. Mas quando Ele dá aquelas respostas que a gente não queria ouvir. Oh, Senhor Deus da glória, não faz isso não. Dá essa resposta para o outro, para mim não. Né? Oh, Senhor. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus vai nos aperfeiçoar. Meus irmãos, minhas irmãs, existe um princípio, existem diversos princípios que Deus nos colocou. Princípios são coisas poderosas, são coisas maravilhosas, mas princípios têm que ser simples. Sabia? Um princípio tem que ser simples. Se ele for muito complexo, preste atenção, porque ele já deixou de ser um princípio e virou uma teoria, uma tese. Princípio tem que ser simples. Existe um princípio na Bíblia que é o seguinte. Está preparado? Você está prestando atenção? Eu e você não somos autossuficientes. Nós dependemos. Sabia? O tema da mensagem de hoje é a bênção da dependência. Pastor, isso foi a introdução. Foi só a introdução. Não se preocupe não, meu irmão. Fica tranquilo. Segura aí. Meu irmão, minha irmã, Deus quer que eu e você saibamos claramente que a gente depende. Que eu e você não somos autossuficientes. Esse é o princípio. Pronto. Só isso. Sabe o que você faz com o princípio? Você escreve num papelzinho e põe no bolso. Ou você decora e deixa num local de fácil acesso na sua cuca. Sabe por quê? Porque princípio serve para você, quando você tiver que tomar qualquer outra decisão, você volta nele, puxa, lê, e a decisão já está tomada. Princípio é algo que você decide de antemão. Você deixa pré-decidido. Você deixa... Hoje em dia existem diversas coisas que vêm pré-cozidas. Não vem umas coisas que vêm pré-cozidas? Pois bem, o princípio ele já vem pré-cozido, ele já vem decidido. O princípio é o seguinte: você não é autossuficiente. Você não é. Ponto. Qualquer momento da sua vida em que você pensar que você se basta a si mesmo, você tem que se lembrar desse princípio. Sabe por quê? Deus colocou isso na sua palavra, porque Ele queria que o homem soubesse
que ele precisa de Deus. Começou lá em Adão. Deus podia ter feito Adão e Eva, né? Mas não fez. Ele fez Adão. Por quê? Para que Adão sentisse falta. Adão sentiu falta e percebeu que ele não se bastava. E ele precisava de algo que ele não sabia nem o que era. Mas ele precisava. E algo diferente dele. Lembra? Cada um conforme o dom que recebeu. Olha como desde lá de trás Deus está colocando no nosso coração que a gente não se basta. Mas esse mundo ensina o quê? Que você se basta. Que você é o cara. Que você tem que ter o dinheiro para se cuidar. Que você tem que preparar a sua aposentadoria. Que você tem que preparar as suas coisas. Que você. O mundo ensina que você não pode depender de ninguém. Que você tem que ser independente. Desde pequenininho, a gente é ensinado a ser independente. Quando você for independente, como assim, meu irmão? Quem é que é independente? Ninguém. Porque na hora que Deus tirar o dedo de sobre você, você vai ser consumido. Na hora que Deus retirar a mão de sobre você, o que será de mim e de você? O mundo ensina que a gente tem que ser autossuficiente, independente. A Bíblia ensina que a gente tem que depender. Depender de Deus? Não só. A Bíblia ensina que eu tenho que depender do Giovanni. A Bíblia ensina que eu tenho que depender de você, de vocês. Que a gente tem que depender uns dos outros. É por isso que Deus não deu todos os dons para uma pessoa. Porque a gente foi feito para depender. Aí o mundo pega essa verdade, porque é assim que o mundo faz, e o príncipe desse mundo também, ele pega grandes verdades e distorce só um pouquinho. E vira uma grande mentira, mas é palatável, dá para engolir. Aí o mundo faz assim, ó, sabe? Presta atenção. As pessoas que têm coisas que podem ser úteis a você, você vai e usa. Só. As coisas que você tem, não. Essas você guarda para você. Essas você fica para você. Não entrega não. Mas você usa de todo mundo, viu? É uma verdade que a gente depende. O mundo não pode disfarçar isso. Aí ele distorce um pouquinho. As que você tem, você fica só para você. Só que não é assim que Deus quer. Deus quer que você entregue, que você se doe, que você sirva, que você vá e faça, e Deus vai e aperfeiçoa. A lógica de Deus é simples. Você não é autossuficiente. Você precisa dele, você precisa de vocês, você precisa de muitas pessoas. A Bíblia diz que se nós nos amarmos, o mundo saberá que Jesus é o Filho de Deus. Como é que a gente se ama? Amar não é gostar. Amar é decidir, fazer, agir. O mundo vai saber que Jesus é o Filho de Deus se a gente se amar, se a gente fizer. Quando a gente perceber que alguém está precisando de algo, a gente vai e faz. Quando a gente souber que alguém está constrangido, a gente vai e fica perto. Você já fez isso? Quando alguém está constrangido, você vai e fica perto para dividir a vergonha de quem está constrangido? Deus quer que quando alguém está precisando de algo, você vai e entrega do seu. Por quê? Porque você confia que quando você precisar, alguém vai entregar do dele, no dela, para você. A lógica de Deus é simples. Se vocês orarem por mim, vai ser muito melhor do que se eu orar por mim mesmo. Se vocês estiverem orando por mim, o que será que Deus vai fazer por mim? Será que eu devo me preocupar em orar por mim mesmo?
mais do que orar pelos outros? Se você orar pelas pessoas que você lembrar, hoje à noite, pelas pessoas que você lembrar que estavam aqui no culto, se cada um de nós fizer isso, o que é que Deus vai fazer na madrugada de hoje conosco? Cada um servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, e Deus vai nos aperfeiçoar em todo o bem. Quem não tem esse princípio da dependência, cresce uma criança egoísta, cresce uma criança achando que tudo gira ao redor dele, cresce uma criança que reclama quando senta na mesa e não tem a comida que ele gosta, cresce um adulto que, se não tiver o que ele quer fazer, esperneia. Esse princípio é de Deus, porque é assim que é para a gente ser. É saber que a gente depende do outro. Por que é que as crianças dependem do pai e da mãe? Que é para ver se aprende a depender. Os animais, tem animal que nasce, com 30 segundos está pulando e caçando, e se virando. O homem, Deus sabia como a gente é difícil de aprender a depender. E a gente depende. A gente é um nada sem o nosso pai e nossa mãe, sem alguém que nos cuide. Simplesmente desaparece. Assim é a nossa dificuldade em aprender a depender uns dos outros. Tão interessante, tem um versículo que diz: maldito o homem que confia no próprio homem. E algumas pessoas acham que nesse versículo a pessoa está falando do outro. Não, esse versículo diz assim: maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que não sabe que ele precisa do outro homem. Maldito o homem que confia em si mesmo para tudo. Algo acontecer, eu me viro. Quando eu precisar, eu resolvo. Maldito o homem que confia no próprio homem. A Bíblia quer que a gente dependa, sim, que eu dependa do Maurício, dos Maurícios, e de quantos mais Maurícios Deus mandar. A Bíblia quer que eu dependa da Cris, que eu dependa do Melo, que eu dependa do Júnior, de cada um de vocês, porque na hora que eu achar que eu sou o cara de Deus, tadinho desse rebanho. Deus tem falado comigo que eu tenho cada vez mais que depender de vocês. Porque o que Deus tem para mim, Ele colocou na vida de vocês. Os dons que Ele quer me dar, Ele já entregou na mão de vocês. As bênçãos que Ele quer fazer no meu ministério, Ele já colocou nas mãos de vocês. E tudo que eu tenho que fazer é mostrar para você o que Ele separou você para fazer. Porque Deus separou você para fazer coisas grandiosas nesse mundo, nesse lugar, nesse bairro, nessa cidade. Se Deus quisesse, Ele teria me dado todos os dons. Mas Ele sabe que não é assim, que eu ia ficar nojento, que eu ia ficar intragável. Então Ele colocou os dons em vocês, porque Ele sabe como eu sou difícil. E assim Ele fez com cada um de nós, meu irmão e minha irmã. E Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer que o meu ministério seja aperfeiçoado na vida do Joaquim, com as coisas que ele vai falar ao Joaquim em sonhos, em visões. Ele quer que o meu ministério seja aperfeiçoado na vida da Marli, com as coisas que ele vai entregar quando ela ler a palavra de Deus. Ele quer que a minha vida seja abençoada pela vida do Duque,
pelas coisas que Ele vai entregar nas mãos dEle. É assim que Deus quer que a gente viva, que a gente seja aperfeiçoado pelas coisas que Deus vai fazer no meio do povo. Amém? Amém. Meus irmãos, Deus poderia simplesmente nos revelar tudo que um e o outro estão precisando. Não podia? Eu não podia, de uma hora para outra, saber tudo que o Tiago está precisando? Podia. Eu podia saber tudo que o Ricardo está precisando, tudo que o Wagner está precisando. Deus podia me revelar, de uma hora para outra. Mas tem uma coisa que Deus faz. Ele quer que o Wagner declare o que ele precisa. Ele quer que o Ricardo declare o que precisa. Sabe por quê? Porque assim, o Wagner aprende mais um pouquinho que ele não é autossuficiente. O Ricardo aprende mais um pouquinho que ele é dependente. Ele quer que a gente diga o que precisa. Uma das coisas mais difíceis no nosso mundo de hoje é a gente dizer que está precisando de alguma coisa. Não é verdade? Ah, como é difícil dizer que está precisando. Como é difícil confessar, como é difícil dizer que precisa, que não consegue, que está lutando e está caindo, e está lutando e está caindo, e tenta e cai e erra. Como é difícil. Sabe por quê? Porque o mundo ensina que eu tenho que ser suficiente. E a Bíblia nos ensina, não, você tem que depender de Deus. E a mão de Deus nesse mundo é a minha igreja. O mundo ensina que a gente tem que ficar na nossa. Posta no Facebook tudo que você faz. Mas não põe lá as suas coisas ruins, não. Porque senão o povo vai saber. Põe lá na mídia social, diz tudo. Diz o que você comeu, diz o que você fez, diz o que você leu, a música que você curtiu, diz tudo. Mas não põe o que você está precisando, não. Porque senão as pessoas vão saber que você não é autossuficiente. Entendeu? Já parou para pensar? Como as coisas são torcidas. O que Deus quer é que aqui nesse local, das pessoas que conhecem a Deus, das pessoas que ouviram a voz de Deus, das pessoas que ouvem a voz de Deus, a gente tenha coragem de chegar e dizer assim, eu estou precisando disso aqui. Eu não dou conta não. Alguém me ajuda? E aí a gente vai aprender a ser igreja. E aí a gente vai aprender a ser corpo, mão, perna, nariz, boca, orelha, cabelo, dente de Deus nesse mundo. Quando a gente chegar e dizer assim, me ajuda. Ô meu irmão, me ajuda. Ora comigo. Tem uma coisa que eu simplesmente não consigo largar na minha vida, mas eu preciso que você me ajude. A palavra de Deus ensina, confessai uns aos outros, para serdes curados. Não, pastor, isso não é assim não, isso é perigoso, isso é complicado. É, complicadíssimo para o mal. Porque é remédio certo, é cura certa, é liberdade, é vida certa. Quando a gente declara que a gente não consegue, mas confia que Deus pode fazer através da gente. Oh, como é bom depender de Deus. Ah, como é difícil entender aquele versículo que diz que o nosso trabalho é descansar no Senhor. Hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso na escola dominical. Como as crianças ensinam para a gente, né? Como as crianças ensinam. Quem tem filhinho pequeno aí, quando seu filho vai dormir, ele se preocupa se vai ter café da manhã no dia seguinte?
Caleb se preocupa se vai ter leitinho no dia seguinte, Júnior? Vai dormir tranquilo, tranquilo. João Gabriel se preocupa se vai ter comidinha no dia seguinte? Não, porque ele sabe que o pai e a mãe vão fazer o que for preciso para aquilo estar lá. Meu irmão, minha irmã, o teu pai vai fazer o que for preciso para aquilo que você precisa estar lá quando você precisar. Quando você precisar, vai estar lá. A Bíblia ensina que a gente tem que ser igual às crianças. Porque delas é o reino dos céus. Porque elas sabem confiar. Elas vão dormir com tranquilidade. No dia seguinte, as roupas estão no guarda-roupa. Passadas, penduradas. Não interessa onde eu as coloquei no dia anterior, elas aparecem no meu guarda-roupa. É assim que Deus trata com aqueles que Ele ama. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem, do mesmo jeito que você faz com seu filho. Assim Ele faz contigo, meu irmão e minha irmã. Se você é amado do Senhor, a tua cura vai ser enquanto você estiver dormindo, em nome de Jesus. A bênção que você espera vai chegar, porque Ele é teu Pai, não porque você merece. Não interessa a traquinagem que o teu filho fez ontem, amanhã o café da manhã dele vai estar servido, quentinho e gostoso, preparado com carinho. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus nos ama e Ele quer nos aperfeiçoar, mas Ele quer que a gente aprenda a depender. Oh Senhor Deus, oh meu irmão, larga a mão, para de tentar resolver o teu problema você mesmo, confia em Deus, confia em Deus. A gente tem que parar de simplesmente se aproximar das coisas e achar lindo. E se alimentar das coisas. Deixar entrar. Quantas pessoas devem ter visto aqueles pães e peixes e achado esquisito e não comido? Sabia? Ou você acha que não? Nunca parou para pensar, não? Como é isso? Esse negócio aí? Não, peraí, esse negócio aqui está muito esquisito. Já passou ali, saiu 5 pães e 2 peixes, passou e... Opa. Não, isso vai fazer mal, esse negócio aí, não. Meu irmão, a gente tem que parar de achar as coisas maravilhosas e deixar elas fazerem parte da nossa vida. Deixa ela entrar. Deixa isso que Deus está falando com você hoje fazer parte do seu viver. Eu não sei como falar com as pessoas lá no meu trabalho. Hoje à noite, dobra o teu joelho. Diz assim, Senhor, me abençoa lá no meu trabalho. Me ajuda, Senhor, para as pessoas te conhecerem através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pronto, meu irmão. Não precisa gritar. Não precisa espernear. Se quiser gritar e espernear, tudo bem, mas não precisa não. Pede assim. Mas pede com fé, como aprende lá em Tiago, em nada duvidando. Pois quem duvida é como a onda do mar, que não chega a lugar nenhum. Vai e faz. Deus te separou para algo, vai e faz. Não, mas não estou pronto. Pois te apronta. Pois se apronta, meu irmão, é tempo de você se aprontar, de capacitar, vai e... Não, mas eu ainda coisa nenhuma. Vamos, vai, faz, levanta a mão, pega para fazer, vai e faz. É isso que Deus quer. Deus quer que você dependa dEle e veja o agir. Se você depender dEle,
quando as coisas acontecerem, você vai saber que não foi pela sua linda cara. Os discípulos viram que só era 5 pães e 2 peixes. Depois de 3.000 pessoas sendo alimentadas, vocês acham que eles achavam que era porque era eles que estavam entregando? Ou porque era a bênção do Filho de Deus? Quando você fizer algo que você sabe que você não consegue fazer, mas que foi a bênção de Deus que fez através de você, você vai dar glória a Deus, porque você vai reconhecer que não foi você, mas foi Deus. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, depender de Deus é uma bênção. Toda vida que esse mundo te disser que você não precisa depender de ninguém, a sua resposta é: não. Não é assim que meu Deus me ensinou. Eu vivo porque Ele vive. Eu faço porque Ele me ajuda, porque Ele me capacita. Não é na minha força, não. E aliás, toda vida que eu vou, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Se Ele me mandou, Ele faz tudo o que precisa ser feito. Se Ele me mandou, Ele me capacita, Ele me honra e Ele vai fazer as coisas acontecerem. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, vai e faz. Levanta a mão, diz para Deus: eis-me aqui, Senhor. Envia a mim, dessa vez sou eu. Ei, Senhor, eu. Chama eu, Senhor, chama eu. Dessa vez me chama. Eu já vi o Senhor usar tantas vezes aquele irmão: chama eu dessa vez. Você quer fazer assim? Igual uma criança, ansiosa. Deus quer que a gente seja cada vez mais como as criancinhas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Baixe sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Feche seus olhos. Senhor Deus, Deus de amor, Deus da glória, Deus do poder, Deus do universo, Deus soberano, Deus criador. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus dos deuses, Senhor. Tu és o Rei dos reis, tu és Senhor. Toda autoridade te foi dada, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Falada, lida, Senhor, entendida, Senhor, e confiamos, Senhor, que o Teu Espírito vai continuar agindo em cada uma dessas sementes, Senhor, em cada um desses corações, Senhor, até que frutifique, Senhor, até que a Tua palavra, Senhor, faça tudo aquilo que ela já foi preparada para fazer. Na Tua palavra a gente aprende que ela não volta para Ti antes que ela faça tudo que o Senhor determinou. Então, Senhor, age através da Tua palavra nas nossas vidas, a começar em mim, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a levantar a nossa mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, sou eu. Senhor, dessa vez manda eu, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter vontade. Nos ajuda, Senhor, querer experimentar o Teu agir através da nossa vida, Senhor, através do nosso braço, através dos nossos dedos, através das nossas pernas, através do nosso dinheiro, através do nosso trabalho, através do nosso tempo, Senhor, através da nossa vida, Senhor. Nos ajuda a ter vontade, Senhor, que as pessoas Te conheçam através da nossa rede, Senhor. Conserta, Senhor. Aperfeiçoa como o Senhor fez, como o Senhor declarou na Tua palavra, Senhor. Completa em nós, Senhor, tudo aquilo que nós somos tão imperfeitos para fazer. Multiplica aquilo que a gente nem tem, Senhor, para a Tua honra e glória, Senhor. Age, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor, para que o Teu povo veja o Teu agir e reconheça que foi a Tua mão, e reconheça que foi o Teu poder, e reconheça, Senhor, que foi porque o Senhor fez
E não porque a gente soube fazer, e não porque a gente se preparou, mas foi porque o Senhor nos preparou. Ah, Senhor, age no meio do teu povo cada vez mais, para que as pessoas percebam que tu age hoje, que tu não és uma história da Bíblia, que tu não és uma história nesse livro bonito, mas o Senhor age hoje, o Senhor faz hoje, o Senhor transforma hoje, cura, transforma, liberta, salva, capacita, traz, Senhor, alegria onde só tinha tristeza, que o Senhor traz, Senhor, a bênção onde só tinha desgraça, que o Senhor traz, Senhor, a saúde onde só tinha doença e desengano, Senhor. Age hoje, Senhor, coloca nas mãos dessas pessoas, Senhor, coloca, Senhor, nos seus olhos, Senhor, a capacidade de ver, abre os olhos espirituais, Senhor, abre seus ouvidos, Senhor, para que eles percebam, Senhor, dá, Senhor, traz os teus dons, Senhor, derrama do teu Espírito sobre o teu povo, para que eles vejam o teu agir, Senhor, para que cada vez mais eles percebam que é tu que faz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. No nome daquele que tem toda a autoridade para fazer muito mais do que a gente está pedindo, Senhor, porque nem pedir a gente sabe pedir, Senhor. Ah, Senhor, age, Senhor, age, para que o teu povo reconheça o teu agir, Senhor. Para que as nossas experiências, Senhor, sejam nossas, para que a nossa fé cresça, que a gente pare de viver da experiência dos outros, que a gente pare de viver, Senhor, simplesmente da experiência do livro, das experiências dos testemunhos, mas que a gente cada vez mais te sinta, Senhor, age no meio do teu povo. Traz, Senhor, as maravilhas que precisarem ser trazidas, para que o teu povo te reconheça, se dobre e se prostre diante do Deus de quem nós dependemos, Senhor. Faz, Senhor, como o Senhor quiser. Meu irmão, minha irmã, se você concorda com tudo isso que eu estou orando, levante a sua mão. Levante a sua mão. Como quem diz, eis-me aqui, Senhor. Escolhe eu, Senhor. Escolhe a mim, Senhor. Dessa vez manda eu. Dessa vez não manda o pastor André, manda a mim, Senhor. Dessa vez faz em mim, Senhor. Ó, Senhor, escolhe a mim. Recebe, meu irmão, o teu chamado. Vai e faz, na força daquele que é todo poderoso, na força daquele que tem toda a autoridade, na força daquele que quando diz, não pode ser desdito, que quando declara, ninguém retira, que quando entrega, ninguém toma, que quando guarda, ninguém fere. Recebe, meu irmão, autoridade, poder, para mostrar Deus a esse mundo, para fazer Deus conhecido das pessoas que não fazem nem ideia quem Deus é, para fazer Deus conhecido das pessoas que nunca ouviram falar no Deus verdadeiro. Oh, Senhor Deus. Recebe, meu irmão. Vai e faz. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Amém.